São 7 horas e 30 minutos, 7h30 da manhã desta terça-feira. Vamos começar com uma boa notícia. Sempre a gente fica procurando boas notícias, né? Então. Procurando desde quando? Não. Vinheta de plantão aí, gente. Confesso que eu sempre tento trazer boas notícias. Às vezes a gente não consegue, né? Mas a boa notícia é a seguinte: especialistas da Organização Mundial da Saúde afirmam que a epidemia de coronavírus está perdendo a força. A tendência da última semana foi de queda na ocorrência de novos casos e também de mortes pela doença. Quase todos contaminados continuam na Ásia. Os números oficiais dão a sensação de que o pior já passou. Tomara que de fato seja isso. O vírus, que agora tem o nome de Covid-19, continua avançando, mas num ritmo bem menor. Houve um pico de 15 mil novos casos na última quinta-feira, quando o governo chinês passou a confirmar a doença apenas com exames clínicos no paciente, sem a checagem com testes laboratoriais. Foi na quinta-feira, 15 mil. Na sexta-feira, o número de contágios caiu para menos da metade, 6.500. No final de semana, houve uma nova queda na ocorrência de notificações, cerca de 2 mil casos por dia. É claro que se trata de um sinal positivo, mas que ainda é cedo para dizer que a epidemia chegou ao final. Infelizmente, ontem tivemos mais uma morte envolvendo o coronavírus, justamente o diretor do hospital, o primeiro diretor de hospital a morrer por causa do coronavírus na China, do hospital Wushang, Liu Ziming. Ele acabou contraindo a doença, ali estava cuidando dos pacientes e infelizmente acabou morrendo, né? Nessa província de Wuhan, a província de Hubei e Wuhan, onde o surto do tal Covid-19 surgiu no dia 31 de dezembro do ano passado. Por aqui, a gente está falando muito da situação na Ásia, onde evidentemente a situação é mais complicada, 99% dos casos estão concentrados na China em especial. Aqui na América Latina não há nenhum caso confirmado. O Ministério da Saúde no Brasil diz que são 3 casos suspeitos, também nenhum caso confirmado. Há preocupação de que a situação possa mudar no inverno, quando as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados. Mas até lá, tomara que a epidemia continue perdendo força no mundo, em especial na Ásia, onde ainda os números são preocupantes. Enquanto isso, né, já que não temos nenhum caso aqui no Brasil, a gente continua vivendo com as nossas epidemias sociais, que infelizmente vem ganhando força e com uma tragédia que vem se repetindo em níveis alarmantes, especialmente no Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Rio entrou com uma ação na Justiça pedindo a proibição de operações policiais perto de creches e escolas públicas. No ano passado, um número assim terrível. As aulas na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro foram interrompidas mais de 700 vezes por causa da violência. Não foi só no passado. Todos os anos, a Band News FM tem levado ao ar apelos desesperados, dramáticos, de professores, de pais, de alunos que convivem com tiroteios na rotina das escolas. Hoje a gente vai aprender o quê? Matemática. Aí para a aula porque começou um tiroteio. Eu falei, é português. Termina tudo, vai todo mundo debaixo ali da carteira. Ou seja, são relatos frequentes, diferentes comunidades, aulas sendo suspensas por motivo de segurança. O Jornal da Band ouviu ontem o Diego, que é pai de alunos que moram ali na Cidade de Deus, no oeste do Rio de Janeiro, que já contou 16 tiroteios por lá. Nas contas do Diego, só no ano passado, o filho dele de 4 anos perdeu cerca de 70 dias de aula. Ouve aí. Mais de 2 meses de perda de aula. Imagina para um calendário educacional a falta desses dias que faz para as crianças. É isso, mais de 2 meses, 70 dias em que o filho do Diego não teve aula. Por quê? Por causa da violência. Imagina essa realidade na vida de todo mundo aqui que está levando agora o filho para a escola, tentando de alguma forma fazer com que a criança aprenda, né? No ano passado, a Secretaria Municipal de Educação registrou cerca de 700 casos de aulas que foram canceladas por causa de tiroteios. Em algumas escolas, os confrontos armados comprometeram 70% do ano letivo. Então pega você que está indo para a escola agora, depois que as férias terminaram, levando teu filho, tua filha e tudo mais. Pega isso, tira 30%. As aulas não puderam ser realizadas por causa de tiroteio. Pelo menos 23 escolas da rede estadual também fecharam pelo mesmo motivo, ou seja, a violência atinge escolas municipais, estaduais, não tem diferença, né?
É claro que isso vai atrapalhar demais o desempenho escolar. Imagina, 30% do ano letivo comprometido, sem aula por causa de tiroteio. 23 escolas, no caso das escolas estaduais, né? E assim, a gente não vê nenhuma preocupação. Não tem nenhum plano, nenhuma tentativa de mudar esse cenário, seja por parte do governo estadual, da Prefeitura do Rio, do Ministério da Educação, do Ministro da Justiça, nada. Quem se manifestou foi justamente a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que pediu que a Justiça proíba operações policiais próximas a creches, a escolas da rede estadual, da rede municipal, nos horários de maior fluxo de entrada e de saída. Segundo essa ação da Defensoria Pública, no ano passado, 8 pessoas foram baleadas dentro ou perto de colégios. A Defensoria também pediu a criação de um calendário especial para a reposição das aulas que foram perdidas por causa da violência e atendimento psicológico aos estudantes. Também quer limitar os helicópteros. Os helicópteros teriam que voar a no mínimo 2 quilômetros de distância das escolas. Ainda, os defensores pedem que o Estado seja condenado a pagar R$1.000 de multa por dia de aula perdida, além do fundo de R$1 milhão por danos morais. Seria destinado ali a um fundo da infância e adolescência. É assim, seria uma medida dramática, de emergência, de contingência, mas completamente ineficaz. Não tem como prever quando vai acontecer, não pode ter uma ação policial naquele momento na entrada na saída da escola. Tá, beleza, vão ali os traficantes e vão ocupar justamente aquela área, né? Então, seria uma forma de tentar proteger as crianças, adolescentes, mas na prática é uma carta branca, passe livre para os bandidos agirem livremente, já sabendo que não haverá ação policial em alguns locais e horários determinados, definidos. Ou seja, uma ação desse tipo só é eficaz se combinada, sim, com medidas sérias, conduzidas de várias esferas do poder público. Mas a gente não vê representantes do Estado espantados com essa realidade, que não é de hoje, se repete há anos. Ninguém fica indignado porque a criança não pode ir para a escola por causa de tiroteio. Você não vê esse tipo de reação. A gente está acostumado a ver, inclusive, algumas regiões do país que são verdadeiras zonas de guerra. A gente se acostumou com essa realidade, com a inércia do Estado brasileiro, que só reforça incompetência, mandato após mandato, e aí independentemente de qual partido seja. Você não vê o governador Witzel, por exemplo, que adora aparecer em ações policiais, mostrando um plano sério. Olha, tá aqui, a partir de hoje a gente vai mudar esse cenário porque as crianças precisam estudar. Você não vê o prefeito do Rio, Crivella, que agora se mostrou um dançarino no final de semana, ali bailando, né? Melhorando a iluminação, garantindo ali guardas municipais na porta das escolas. Você não vê o ministro da Educação, Weintraub, que parece ter prazer em destruir a língua portuguesa com uma tranquilidade gigantesca, continua mitando nas redes sociais, prefere ali ficar no Twitter e tal. Enquanto isso, a dura realidade da falta de futuro se mostra cruel, já na falta do presente dos alunos, nas aulas suspensas ou interrompidas aos estampidos de bala para tudo quanto é lado, balas que ferem, balas que matam, dentro de um templo do saber que deveria ser uma escola. Se no dia a dia do aprendizado das escolas públicas do país, os resultados já não são muito bons, são terríveis, você vê jovens que terminam o ensino médio sem saber ler, sem saber escrever, o que dizer dessas crianças aí, que do nada tem que interromper a aula para se jogar debaixo das carteiras, simplesmente porque o couro tá comendo, com bala para tudo quanto é lado? Assim, é muito triste, mas por enquanto sem nenhuma perspectiva de mudança, nem interesse do Estado. A dúvida que fica é, qual será o futuro dessas crianças? O que você acha que vai acontecer com elas? Se esse grave quadro de guerra continuar se repetindo como se repete, infelizmente, em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Vamos em frente.